convidou e que eu, enfim, até por afinidade e amizade, nunca poderia dizer que não. Por outro lado, porque é um desafio, eu sou a mais velha das intervenientes, das mulheres, já percebi, não é? E de facto acabo, também quero agradecer e dar os parabéns a todas, à intervenção da Lídia Pereira, e ao fim e ao cabo a todos que estamos aqui neste painel, homens e mulheres. De facto, obrigada, Luís Tavares Bravo, por me dar esta oportunidade também de intervenção a seguir a esta que foi feita. Eu, de facto, na minha reflexão, até sobre o meu percurso, eu estou ainda, além de estar no mundo que é essencialmente dos homens, estou no mundo rural. E, portanto, quando se pergunta o que, em termos geográficos e as diferenças e o respeito, eu tenho a dizer que sou das pessoas que se calhar tenho uma grande vivência da desigualdade de géneros. Para começar, e como reflexão, embora eu lamente muito que ainda hoje tenhamos que falar neste tema de igualdade de géneros, a verdade, eu sou a quarta geração de uma casa rural onde nasci, e que houve mulheres, começando pela minha avó, que estiveram à frente da casa, e a desigualdade entre o mundo rural e a cidade, não é preciso mais, e urbana, já era muito desigual. O papel da mulher no mundo rural e no papel da mulher no meio urbano completamente diferente. Eu, para vos dar um exemplo, a minha avó não tinha habilitações, não sabia ler e escrever, tinha um irmão que era médico, isto não é por acaso. Depois, eu de facto tive a sorte de sair desse meio rural, muito perto de Lisboa. Vejam, enfim, eu estou a 50 km de Lisboa, e para poder estudar só fiz o quarto ano agora, porque depois tive que sair, e tive a sorte de ter um pai diferente, isto é preciso ter sorte também, e estudei. E, portanto, quando voltei ao mundo rural, eu voltei precisamente porque o meu pai faleceu e eu tinha tal amor à terra e tal, que voltei, o que ninguém esperava. E ao voltar, isto não há muitos anos, encontrei de facto uma desigualdade até nos vencimentos. O homem a fazer o mesmo trabalho ganhava o mesmo da mulher. Ganhava mais, podia ser pouco, mas era sempre o ordenado, mesmo no campo, o ordenado era diferente de ser homem ou mulher. Claro que as empresas têm um papel fundamental. Eu consegui, com algum esforço, acabar com essa desigualdade. Na minha empresa, trabalho igual para género, para os dois, para homens e mulheres. E, portanto, nós já evoluímos imenso. Eu queria fazer esta introdução para dizer que a evolução é imensa. Aquilo que era no tempo da minha avó, depois teve a minha mãe e o meu pai, que a minha mãe e o meu pai mantiveram essa desigualdade, porque era assim no mundo rural, e penso que ainda é assim em muitas empresas. De facto, eu penso que cada vez mais as coisas estão no bom caminho e se vão aproximando. E quando penso eu própria para continuar um mundo que estava, embora já houvesse mulheres antes a trabalhar, mas como a grande mudança foi comigo, eu muitas das vezes tive que falar comigo própria. Não é por seres mulher que não vais dar continuidade ao trabalho que é essencialmente de homens. Eu posso lhe dizer que quando comecei, e não foi assim há tanto tempo, foi há 28 anos, eu era a única mulher nas reuniões que eram da Península de Setúbal, dos vinhos, e
não posso deixar de dizer-vos que o moderador, quando era nessa região, dizia minha senhora e meus senhores. E eu quase que me encolhia na cadeira. Portanto, há de facto uma grande diferença na Europa, entre os vários países, e também dentro do próprio país há diferenciação. Diferenciação que se vai esbatendo cada vez mais com a comunicação que há entre mundo rural e mundo urbano. E acho que eu sou uma sortuda, nem todas as mulheres tiveram sorte. Eu dei continuidade à empresa das famílias e a familiar, não é? Porque eu era funcionária pública e deixei tudo para ir pegar numa empresa que era rural, enfim, hoje nem sequer se chamava empresa, era, enfim, um trabalho rural. Hoje, porque até havia aí diferença nesse aspecto. Eram agricultores, não se falava em empresários agrícolas, não é? Portanto, até essa mudança é do meu tempo. Hoje eu sou uma empresária, portanto já há diferença e sou considerada como tal e estou ao lado dos empresários, neste caso aqui em Setúbal, ao lado dos empresários industriais muitas vezes a dar o meu testemunho. Portanto, já há uma grande mudança. Agora, eu acho que todas as mulheres têm que lutar para que esta mudança também se dê. Infelizmente tem que ser assim. E nem todas têm a sorte de ter na família aquilo que eu tive. Eu aqui refiro-me ao meu pai e ao meu marido, que me respeitaram na minha diferença e que têm mentes abertas de aceitar a igualdade de géneros. Agora, isto ajuda-me para que eu possa também refletir a liderança no feminino. Ela, não há dúvida, que muitas vezes está presa num conflito esmagador. Muitas vezes considerada boas profissionais e vistas como pouco femininas. Ou ao contrário, desvaloriza-se muitas vezes enquanto líderes. Se és feminina, não podes ser um verdadeiro líder, porque tens em casa toda a família, os filhos. Eu ainda não ouvi até hoje dizer se há um problema com os filhos, a culpa nunca foi dos pais, é das mães que se tornaram profissionais, se tornaram empresárias e não deram a devida atenção aos filhos. Portanto, há aqui sempre uma grande, ainda hoje, nos dias de hoje, uma grande culpabilidade à mulher e, sobretudo, neste sentido. E eu penso que isto é completamente injusto, porque, de facto, a liderança feminina traz muitas vantagens. Eu sinto-as na minha empresa. Eu tenho muitas mulheres a trabalhar na empresa, não é porque eu queira fazer diferenciação de só admitir mulheres, não é esse o caso, até porque cada vez também vou tendo mais homens. Agora eu quero partilhar que as mulheres são muito lutadoras, são elas que aparecem a pedir estágios, são elas que fazem estágios e depois aparecem muito mais mulheres do que homens na minha empresa a oferecerem-se para fazer estágios gratuitamente com o objetivo de ver se conseguem ganhar um posto de trabalho. E então eu vou-vos dizer que isto não é por ser feminista, porque não o sou, mas os quadros superiores eu tenho, também tenho homens, como é evidente, mas engenheiras, eu tenho 5 engenheiras agroalimentares. E não foi porque eu não quisesse pôr homens, até houve uma altura que eu comecei a dizer, mas eu quero até admitir, mas eu, de facto, quem aparecia com os currículos, quem aparecia a pedir, o que é que isto, ao fim e ao cabo, manifesta? Que as mulheres são elas que estão neste momento a tirar mais cursos superiores, são elas que até nas empresas aparecem a lutar mais, a dizer eu não quero ordenado agora, eu só quero demonstrar aquilo que sou capaz. São muito polivalentes. Eu posso vos dizer que a minha diretora de produção no meio rural, nos vinhos, é uma mulher. E ela
não está lá por ser mulher, está lá porque conseguiu afirmar-se e conseguiu que os homens também a respeitassem em igualdade. E até tem uma vantagem, posso-vos dizer. Outro dia, um facto real. 2 homens começaram um pouco em briga, em picaria, não é? E aquilo, se fosse o chefe, outro homem, estava ali tudo estragado. Ela meteu-se ao meio, pôs um de cada lado e eles respeitaram também. Respeitam-na porque ela tem capacidade. Mas, embora de facto haja uma série, sejam as mulheres neste momento que estão a tirar mais cursos superiores, que estão tudo isso, não há dúvida, não é o meu caso, por acaso, na minha empresa, mas na maioria sei que têm muito mais dificuldades em alcançar os lugares de chefia. E isto é de facto uma reflexão que me faz muita pena, que nos dias de hoje ainda se tenha que falar nisto, porque as mulheres ocupam, isto devia de ser como é que eu ia dizer, um facto natural que vai acontecendo e que as mulheres não tinham habilitações, começam a ter e eu acho que quando se empenham-se muito bem, e isto devia de ser um facto natural e que vá de facto, iam de facto ganhando os seus lugares. Mas a situação familiar é utilizada a miúdo como uma justificação para não ser líder no trabalho. E isto é que eu acho que é muita pena, porque não é porque sabem que eu costumo dizer que o que eu quero é o respeito pela diferença na igualdade. Eu, de facto, na minha experiência, não quis nunca deixar de ser mãe, nunca quis deixar de ir às reuniões da escola, nunca quis deixar de ir com os meus filhos ao médico. Agora, há coisas que eu também queria ser eu a fazer. Agora, isto tem que ser diferença, nós não temos que ser iguais. Temos é que respeitar a diferença, temos que ser... A igualdade tem que ser o respeito pela diferença de cada um de nós. E é nesta diferença que temos que caminhar naturalmente e que as empresas têm um papel fundamental em valorizar esta igualdade, em valorizar nos seus vencimentos. Eu, se calhar, até na minha empresa, se calhar até tenho mulheres a ganhar mais do que homens, mas é por competência, é por... e vou-vos dizer que foi muito difícil este processo. Quando eu comecei a dizer que o ordenado tinha que ser igual, no campo, por exemplo, o capataz não aceitava, foi um processo difícil de fazer. Hoje ele está aceito e tranquilo, tal como aceitar a minha liderança não foi fácil. Portanto, toda a gente, ainda por cima a menina tinha sido do meio rural para vir para a cidade, o voltar, tive de ter muito cuidado em tudo o que fazia, na maneira como vestia, porque estava no meio de homens, naquilo que dizia, para me afirmar. Eu hoje acho que estou afirmada e já posso, já tenho um lugar a erro, a espaço de erro. Mas posso dizer que quando cheguei à casa Ermelinda Freitas, as coisas não foram fáceis e eu tive de trabalhar muito, mas a todos os níveis, posso-vos dizer, para que me respeitassem e acreditassem que eu era capaz. Eu até tenho uma história para contar, vou contar e depois vou-me calar para o moderador poder intervir, mas a primeira candidatura que fiz a um projeto, que foi a substituição de uma vinha, o meu projeto foi reprovado. E agora vejam, quem o reprovou encontra-me hoje e diz, de facto, sabe, não foi por mal, mas nós não tínhamos, e foi reprovado dizendo que não tinha capacidade empresarial. Portanto, vejam a dificuldade que pode haver e os erros que podem haver. Se nós não formos muito lutadores, a tal persistência, a tal resiliência, o que nos pode acontecer. E é isto
que é a minha mensagem para todas as mulheres: não desistirem, lutarem, e homens, não é? Porque também há os que não lutam, embora eles tenham a vida mais facilitada. O meu primeiro projeto de candidatura foi reprovado e eu fui ao sítio, na altura, perguntar porquê, porque recebi uma carta e a carta dizia que era por falta, de facto, de capacidade empresarial. E eu fui lá perguntar o que é que eram os requisitos para a capacidade empresarial e não saí sem ser atendida pelo o chefe daquele departamento. E tanto insisti, disse que não saía de lá até o senhor chegar, o senhor é engenheiro fulano tal, não interessa aqui nomes, até porque é uma pessoa que eu até percebo, percebo, como é evidente, mas isto serve para demonstrar que não devemos desistir. E eu perguntei porquê, e o senhor deu-me um questionário, e eu perguntei se ainda era no tempo que, enfim, aceitavam coisas escritas à mão. Eu não saí de lá do balcão, eu estava atendida com aquele balcão que nos separa sempre, agora já um bocadinho diferente, mas na altura dos técnicos, e sobretudo dos superiores, e disse: então, eu posso responder a isto tudo neste momento? E o senhor olha muito admirado e diz: mas sabe o que há de responder? Sei, sabe. É capaz de me dar 2 folhas de papel, lá 4, e eu respondi a todas as perguntas. E no final disse: olha, agora quero que leve novamente o meu projeto, a nova candidatura, e vou-lhe dizer uma coisa: se ele não for aprovado, eu irei bater ao diretor-geral da Agricultura. Depois irei ao primeiro-ministro, irei ao ministro da Agricultura, a seguir irei ao primeiro-ministro e hei de chegar ao presidente da República, mas não aceito isto, porque quero dar continuidade ao trabalho da família e não percebo porque é que diz que eu não tenho capacidade empresarial quando eu ainda não dei provas disso ou ainda não tive oportunidade, não me está a querer dar a oportunidade. Bom, eu acho que isto foi tão forte que o projeto veio aprovado, o senhor quis visitar para conhecer melhor, eu recebi-o como deveria, como é evidente, e até depois todos os projetos foram aprovados. Agora reparem, a Casa Ermelinda Freitas é um caso de sucesso, porque o é, não vale a pena estarmos aqui agora. E ele depende de mim, não vale a pena estar aqui agora com humildades. E se eu tenho desistido, porque há mulheres que desistem, e também homens, mas se eu tenho desistido, se eu não tenho batido o pé, a Casa Ermelinda Freitas hoje possivelmente não existia. E, portanto, eu acho que tem que haver uma grande persistência e aqui uma mensagem para quem está, enfim, não conhece e quem está com poder, que pense 2 vezes, se deve logo dizer que não, só porque se vem da cidade pegar num negócio que é da família, como é que poderiam interpretar que eu não era capaz? E, portanto, essa pessoa hoje diz-me sempre, ele nunca mais se esqueceu, nem eu, mas eu de facto tenho uma maneira de estar na vida que percebo que isto pudesse ter acontecido, mas a verdade é que muitas vezes por mulheres desistirem, por mulheres não terem força de ir para a frente, a casa podia ter acabado, podia não ter continuado, e hoje não era a Casa Ermelinda Freitas com sucesso, ou não existia, até porque eu tinha uma formação e trabalhava noutra área e podia ter desistido, e nunca desisti. E é esta uma das mensagens, assim me vou calar, porque não há trabalhos para mulheres ou homens, há as pessoas certas nos sítios certos, e eu senti muito isto, até porque queria também passar esta mensagem, somos capazes de fazer muito mais do que pensamos. Eu nunca pensaria ser capaz de pegar naquilo que eu conhecia mal, que era o mundo rural, eu conhecia pela família, mas depois eu tive que sair com 10 anos, portanto voltei só aos 40, mas a verdade é que a formação é essencial. Eu, se não tivesse saído de lá, não tinha sabido que não sabia e não tinha procurado quem sabia. Portanto, nós adaptamos a formação. É preciso
eu não tenho formação na área agrícola, mas não é preciso, nós depois adaptamos-la. O que é preciso é persistência, não desistir e falarmos com nós próprias, que não é por ser mulheres que não vamos conseguir. E eu espero que, de facto, isto seja um crescimento natural e que nós possamos deixar de falar em desigualdade. Obrigado, Leonor, pela intervenção e pelo testemunho que nos deu e que nos deixa aqui para refletirmos. De facto, eu retenho a resiliência, a questão da resiliência, a história e dos hábitos, ou seja, há uma mudança e a mensagem de que, de facto, hoje em dia temos uma mudança de cultural que permite que gerações mais antigas não se viva aquilo que se vive